Fala, meus amigos, tudo beleza com vocês? Professor Fábio de Oliveira na área. Estamos aqui para mais um vídeo. Será que é necessário graduação para perceber que as histórias da Bíblia são fantasiosas? Bom, ou para perceber que a Bíblia é um monte de fantasias? Bom, fique aí, eu vou explicar bem rápido aqui, quer dizer, vou tentar ser rápido. E esse vídeo aqui é uma resposta ao Jorge, do canal do Jorge, aquele que debateu comigo e debateu com o Marco Aurélio também. Vocês lembram do Marco Aurélio, meu amigo? Ele debateu com esse cidadão, o Jorge. Eu também debati com ele, com o Jorge. E no meu WhatsApp eu postei um vídeo pequeno, um vídeo curto de 25 segundos. E a parte que eu mostrei foi isso aqui, ó. Na verdade, nem a parte, o vídeo só tá isso aqui, só tem esses 25 segundos. E claro que tem mais coisas, só que eu só peguei isso aqui. Foi no perfil, nem lembro de qual amigo, foi lá no Instagram que eu peguei. Eu vou colocar para vocês na tela, que é isso aqui, ó. Quem lê a Bíblia vira crente, quem entende a Bíblia vira ateu. Quando você lê a Bíblia dentro do dogma, quando você está dentro de uma religião, parece que o teu cérebro ignora algumas coisas. Se você crê, quem lê a Bíblia vira crente. Quem lê a Bíblia vira crente, quem entende a Bíblia vira ateu. Quando você lê a Bíblia dentro do dogma, quando você está dentro de uma religião, parece que o teu cérebro ignora algumas coisas. Se você crê numa coisa e você está lendo uma coisa que é contrário, o que ele faz? Não, isso daqui você não precisa acreditar, isso daqui ele nem presta atenção, ele passa por alto. Quando você relê a Bíblia e você já não faz mais parte da religião, você vê cada coisa que você fala, não é possível que essa Bíblia que estava aqui o tempo inteiro. Bom, vocês viram aí? E são coisas que realmente só quem já passou pela religião, somente quem já vivenciou e depois saiu e se tornou cético, porque uma coisa é você sair da religião instituída, mas continuar religioso. O que é a religião instituída? Por exemplo, as igrejas, as vertentes religiosas. Geralmente a pessoa sai dessas igrejas e depois ela continua dizendo que acredita no evangelho, que não tem religião. Mentira, ela tem religião e o nome dessa religião é cristianismo. Agora, quando você se torna cético, você começa a perceber um monte de bobagens que tem nesse livro. Por exemplo, quando você vê que existiam rios sem ter chuva, porque se você ler o início das escrituras, tem ali um momento que vai dizer que não havia chuva na terra, que um vapor regava. Ou seja, se não havia chuva, como é que você vai ter rios? Porque logo ali, no início, aparecem rios, e os rios eles se formam em função das chuvas. Não tem como ter rio sem ter chuva, entendeu? Também você vai ter bobagens como plantas surgindo antes do sol. Como é que vai fazer a fotossíntese? E um monte de bobagens. E aí, esse rapaz aí, eu não sei qual é o nome dele, se alguém puder falar, se alguém souber, se alguém descobrir o nome desse rapaz que eu coloquei o vídeo aí, fale, por favor, porque eu gosto muito dessa abordagem que ele faz, bem rápida aqui, porém, bem assim, sucinto, bem, vamos dizer, direto ao ponto. E ele fala uma coisa, a gente ignora, por quê? Porque a nossa mente, ela defende aquilo que a gente acredita por certo. Então, quando a gente está na religião achando que aquilo ali é a verdade, que aquilo ali reflete um pai, um criador, digo um pai espiritual no caso, não estou falando um pai humano. E aí, o que vai acontecer? A gente ignora muita coisa, muitos absurdos. Não só absurdos anticientíficos, até leis mesmo que são cruéis, leis que mandam você como proceder na vida de um escravo. Sim, tem isso na Bíblia. Infelizmente tem isso lá. E muitas pessoas foram escravizadas no passado porque os ditos homens de Deus que colonizaram aqui as Américas, eles usavam essas passagens como base para as práticas que eles cometiam, que são criminosas, né? Então, são muitos absurdos. Agora, quando você sai, você pensa assim, poxa, peraí, como é que eu não acredito, como é que eu acreditei nisso, como é que eu não percebi isso? E o pior de tudo é que a gente, realmente, parece que tem uma venda, uma cortina no nosso entendimento
que nos impede de raciocinar, que nos impede de questionar. E aí, eu coloquei esse vídeo no meu WhatsApp. E aí aconteceu lá no status. E aí o Jorge, eu disse que esse vídeo aqui é uma resposta a ele. Ele escreveu isso aqui, ó. Vamos lá. Qual a formação desse cara? A opinião dele é baseada em quê? Ou o que ele leu? Quais autores eruditos ele para dar essa opinião? Veja bem, estou fazendo uma pergunta retórica. Digamos que eu queira acreditar nele, fazer uma investigação a respeito da opinião dele. Aí botou risos aqui. Muito bem. Primeiro que ele tem esse negócio de quantos livros ele leu para fazer essa afirmação. Bom, vamos lá, gente. Primeira coisa, aí qual a formação desse cara? Bom, eu não sei qual é a formação desse cara. Não sei qual o grau de instrução que ele tem em relação à parte acadêmica, se ele fez alguma graduação ou se ele passou, se ele foi para fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, eu não sei, tá? Mas eu sou formado. Posso dizer, nem gosto de falar teólogo porque a teologia que eu fiz é muito fraca, mas eu sou formado, entendeu? Eu sou formado. Eu sou pedagogo. Eu nem gosto de falar também da teologia que eu fiz, porque a teologia foi só aquela coisa muito fraca, porque era um seminário, era um curso teológico que só valia dentro do meio cristão, ele não valia fora. Então, e assim, era bem denominacional, tá? Ele era bem tendencioso, tanto que eu aprendi mais fora do que lá dentro. Mas tudo bem, eu sou formado. Agora, mesmo se eu não fosse formado, eu não precisaria de faculdade, de graduação, para perceber que cobra não fala. Basta estudar o mínimo, basta estudar um pouquinho. Se você passou um pouquinho ali pelo fundamental, ou melhor, se você passou pelo fundamental, você vai perceber que cobras não têm cordas vocais, serpentes não têm ouvido, elas não escutam. Elas percebem o som de outra maneira, pela vibração. Se você falar algo perto de uma cobra, ela não vai escutar nada. Agora, se você está chegando perto, mesmo que ela não te veja, ela vai saber que você está chegando pela vibração do som do solo, ela percebe e vai olhar para você. Claro, tem as focetas que percebem o calor também, que ela enxerga, no caso, o calor. É algo bem, bem complicado isso, mas vamos continuar aqui. Então, eu não preciso de uma graduação para isso. Agora, essa pergunta aqui, ele quer dizer o quê? Que o cara que faz isso não tem uma formação? Gente, primeiro, como eu falo, a inteligência ela não está circunscrita aos espaços acadêmicos. Porém, a maioria que você vê de pessoas que defendem esse livro são pessoas que não são estudadas, a maioria delas. E as pessoas estudadas são aquelas que usam as desculpas mais absurdas para poder defender tais absurdos. Não, isso aqui não é literal. Não, isso aqui é uma metáfora. Não, isso aqui é uma coisa simbólica. Ah, isso aqui tem um erro de tradução. Ah, não, isso aqui é espiritual. É sempre assim. Por quê? Se algo tem uma linguagem simbólica, tem uma mensagem, tem uma linguagem ali sendo usada para comunicar algo. Mesma coisa quando você fala de amor através de uma poesia. E aí você vai fazer aqueles floreios que tem naquele estilo literário. Porém, você está comunicando algo ali. O que você quer passar? Sobre o amor. E o amor existe? Sim. É um sentimento humano. Entendeu? Agora, se você tem uma mensagem ali na Bíblia e você diz ali, não, isso aqui é simbólico. Peraí, o que quer dizer? Entendeu? Então quando a gente mostra os absurdos, aí fala, não, isso aqui é simbólico, tá, mas a linguagem simbólica ela quer dizer algo. O amor de Deus piorou. Porque Deus não tem nenhuma evidência de que exista qualquer Deus. Isso aqui quer dizer o quê? A eleição de Deus, o povo foi eleito por Deus. Piorou ainda, quer dizer que Deus ele faz acepção de pessoas? É claro. Sabe? São coisas absurdas que nós não temos como aceitar com a nossa plena inteligência. Tem que simplesmente deixar o racional de lado e botar um pouco de emoção para poder aceitar. Então, quando a gente percebe
Quando a gente percebe que tais coisas são absurdos, a gente só percebe quando a gente sai da religião. E nisso não precisa de graduação. Ora, quantos livros ele leu? Pergunta pro cara, rapaz. Eu já li vários livros. E te indico alguns também. Um deles é esse aqui, ó. A Invenção do Monoteísmo. Por quê? Porque é algo inventado. Assim como qualquer religião, é algo inventado. Te aconselho a ler Uma Outra História das Religiões. Mas eu tenho outros livros também, eu tenho livros didáticos aqui. Tenho livros de matemática, tenho livros de língua portuguesa, tem vários livros aqui. Então, se eu for citar os livros que eu li, vou ficar umas 4 horas só falando de livros, daqueles que eu lembro, fora aqueles que eu não lembro. Sendo assim, temos que entender uma coisa. Basta ter um pouquinho de inteligência e basta ser imparcial para perceber que as histórias da Bíblia são bobagens, são lendas, são fantasias, são fábulas. Basta isso. Você não precisa ter uma graduação. Claro, é ótimo fazer uma graduação, faça, se puder faça, até prossiga. Faça uma pós-graduação, faça um mestrado, faça um doutorado. Porém, isso não é condição para perceber que as histórias da Bíblia são fantasias. Boa parte delas. Você vai ter uma coisa ali, algum fato que vai acontecer, alguma coisa que vai se encaixar, mas a maioria são coisas fantasiosas, são bobagens. Até mesmo as declarações históricas. Exemplo, chegamos ali, temos a história de Jesus e o censo, né? Que houve o censo e José teve que sair de Nazaré e ir a Belém. E quando chegou lá, aí ele não conseguiu lugar, ficou o menino nasceu numa manjedoura. E aí olha só o que aconteceu. Ele foi com a Maria para levá-la para poder fazer o censo, porque havia um censo em todo o império, segundo ali o Evangelho de Lucas. Só que tem um probleminha aí. Nunca teve um censo em todo o império. Nós temos ali pelo ano 7, se não me engano, 7 da Era Comum, antes da Era Comum, o censo de Quirino, mas não era em todo o império. E outra coisa, o censo não era para ser feito na cidade de origem, não. Podia ser feito na cidade onde a pessoa morava. Isso, já o Novo Testamento já está mentindo. Por quê? Porque diz que tem que ir para a cidade que você nasceu. E qual era a cidade de José, não de Maria? A cidade de José era Belém. Por quê? Tiveram que construir um personagem dentro de uma teologia histórica. Por isso, teologia, não dentro de uma historicidade. E tiveram que construir esse personagem. Então, pegaram essa historinha, pegaram esse personagem e fizeram ali um roteiro muito mal feito para que ele fosse parar lá em Belém. Agora, o que aconteceu? Também o que acontecia? Tinha que ir a família toda? Não. Quem fazia o registro disso? Quando havia um censo em uma cidade? Era o pai de família. Ele ia sozinho. E podia fazer. Então ele informava, na verdade ele informava as pessoas que tinham ali na casa dele, com quem morava com ele, a esposa, os filhos, então se tinha algum outro parente, então ele iria informar ali, só o pai de família. Não era necessário a esposa ir junto. Isso é história para boi dormir. Então essa é uma mentira que a Bíblia conta, um absurdo. Claro, isso aí é histórico. Fora outras coisas mais. Exemplo, homenzinho que voa. O quê? Não estou falando de Jesus não, tá? Estou falando até de Elias. Ele vai ao céu em um redemoinho. Olha que coisa absurda. Tem ali também águas se tornando doce. Águas depois ficando amargas. Temos ali uma cobra falante. Temos ali pão que cai do céu, o maná, carne caindo do céu. Temos também carros de fogo, carruagem de fogo, anjinhos, sabe, coisas desse tipo. Temos mortos levantando, voltando à vida. Temos o que? Uma jumenta falante, uma águia falante e por aí vai.
Basta ter um pouquinho de inteligência para perceber que essas histórias são mentirosas, são fantasiosas. Então não adianta a pessoa tentar buscar desculpas para poder justificar isso. Então, Jorge, você fez essa pergunta, qual a formação, quais os livros que ele, quais autores eruditos? Eu não sei quais autores ele leu não, mas eu já li vários. Inclusive, autores cristãos. Autores que são apologistas de renome, tipo aquele lá, o Norman Geisler. Acho que é Norman Geisler mesmo o nome dele. E Thomas Howell. E percebi cada bobagem que eles falaram, que eles escreveram, melhor dizendo. Então eu já li esses caras. Já li várias pessoas, já vi vários autores. Agora, usando um pouco a inteligência, a gente percebe absurdos. Você quer ver um? Onde Jesus fala que se a pessoa que comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Mentira, a pandemia mostrou isso aí, que é mentira. Se você comer sem lavar as mãos, você vai se contaminar. Sabe? Parece que o tal Jesus não tinha noção de que era vida microbiana. Ele não sabia o que era. Claro, porque esse personagem está construído em uma sociedade onde eles não tinham conhecimento de bactérias, fungos, protozoários, vírus, nada disso. Por isso que esse Deus não revela isso para naquela época. Por quê? Porque toda construção religiosa é uma construção humana e os deuses refletem a cultura das pessoas que os criaram. Simples assim, durma com esse barulho. Então, você não precisa ter formação acadêmica, graduação, formação superior para poder perceber que a Bíblia é um conjunto de histórias fantasiosas. Alguém pode falar assim, o livro Bíblia, a Bíblia é um livro fantasioso. Alguém pode falar assim, realmente, esse sufixo oso ou osa significa o quê? Significa cheio de. E quando você fala que é um livro fabuloso, realmente é cheio de fábula. Essa é a realidade. Tá? Então qual que é a lógica da Bíblia? Que ela não tem lógica. Então, se quer acreditar nele, simples, basta ler a sua Bíblia, ô Jorge, basta lê-la com o olhar crítico, analítico. Basta olhar com um olhar racional, sem ser o olhar devocional. Se você ler com o olhar devocional, aí claro, você vai continuar acreditando e claro, a sua mente vai ficar limitada a interpretar apenas para defender. É isso, gente. Mas tem muitos absurdos na Bíblia que eu não vou falar todos não, porque se eu for falar todos, olha, vou ficar aqui até terminar o ano e não vou terminar de falar os absurdos. Então é isso, gente. Então eu vou parar por aqui, quero agradecer a todos, dizer para vocês fazerem parte do clube de membros, já temos mais um e aos poucos voltam a crescer e precisamos também de pessoas que nos ajudem no Apoia-se. Lembrando, quando tiver 30 membros, eu volto a colocar na tela aqui para vocês verem, e aquilo que eu sempre falo, ou melhor, que eu falava antes, né, que eu vou colocar na tela. Então, mas é um absurdo um canal que tem 10 mil inscritos não ter pelo menos 30 membros. Então ajude aí. É isso. Outra coisa, deixe as propagandas passarem, não pule, a não ser aquelas absurdas de 30 minutos, mas se tem até 4, 5, gente, por favor, né, você perde tempo às vezes vendo besteiras no WhatsApp. Então coloca aí as propagandas, deixa elas passarem, tá bom? Tem o botão valeu demais, se você pode ajudar. E também nós temos o Pix para aquelas pessoas que não têm cartão de crédito. Você quer ajudar, pode ajudar, então deixe um Pix aí. E o Pix é fabio.deoliveira2011@gmail.com. É isso, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos e tchau, tchau.